Nós recebemos a informação via rede rádio, né? Foram transeuntes que passaram pelo local e nos acionaram alegando que havia acontecido disparos de arma de fogo aqui na região central. De imediato, parte do nosso contingente foi deslocado para cá, inclusive eu mesmo desloquei. E então, logo depois chegou a informação de quem seria o autor, né? Seria um senhor trajando a roupa na característica repassada. Então começou-se ali o rastreamento até que foi localizado. E ao ser abordado, com ele foi encontrado um revólver, uma arma de fogo. E de pronto ele já confessou o que havia acontecido, que havia disparado contra outra pessoa e que essa pessoa estaria caída aqui na rua Belo Horizonte. Esse autor, sargento, você já sabe, ele falou a autoria do crime, qual a motivação? Ele alega que o crime se deu por motivos familiares. Segundo ele, existe um grau de parentesco, mesmo longínquo, entre ele e a vítima, e haviam diversas brigas que se arrastavam através dos anos, e esse fato não se solucionava até então, que na data de hoje houve o fatídico fato. E na ocorrência, quando ele disparou contra ele, o sargento Ramon, imediatamente ele empreendeu fuga e se localizaram ele onde? O cidadão, ele saiu caminhando aqui pela Belo Horizonte, sentido a João Valentim Pascoal, logo em seguida tomou ali em direção à BR-381, próximo ao fórum. Em nenhum momento ele correu, é uma pessoa de um pouco mais de idade, nem tentou se desvencilhar da abordagem. Ele saiu caminhando, não vou falar que tranquilamente, mas saiu caminhando lá em direção ao fórum. Não se sabe para onde iria ou qual rumo tomaria, não. O certo que foi abordado, que se não fosse pela abordagem, talvez nós não realmente lograríamos isso na sua prisão. Sargento, e ele é daqui de Patinga, mas não mora aqui atualmente não, né? Sim, a princípio o cidadão é da região aqui de Patinga, só que já há alguns anos ele reside em outro estado. A gente ainda está tentando levantar o endereço correto do autor ainda. Quantos tiros a princípio? Já visto, não? As informações que chegaram pra gente ainda depende do laudo da necrópsia lá, a princípio são 3 disparos. 3 disparos. Houve algum atrito, briga entre eles antes do início dos tiros? Não, segundo o autor, não. Mas como a gente precisa ter certeza das informações, a gente ainda está tentando levantar algumas imagens para saber se houve alguma perseguição, alguma discussão ou algo nesse sentido. Pois é, Fred, é um crime motivado por ódio, uma disputa familiar em torno da guarda de uma criança que atualmente tem 9 anos de idade, que é o filho da vítima. A vítima era casada com a filha do autor até 2020, quando houve o divórcio, e com o divórcio ela se muda para Joinville, em Santa Catarina, para morar com o pai dela, que é o autor do crime. E leva a criança, então tinha 7 anos naquela época, hoje com 9. Essa criança, o vitimado, o advogado Anderson, não conseguiu mais ter contato com ela durante esse período todo, somente em data próxima agora ele conseguiu ver o filho pessoalmente, passou aí quase 2 anos ou mais de 2 anos sem ver essa criança, sofrendo alienação parental e recorreu à justiça para obter a guarda do filho dele. E essa disputa judicial em torno da criança gerou ameaças por parte do autor, o sogro da vítima, no sentido de que ele desistisse, que ele abandonasse o filho nas mãos da mãe e do avô, coisa que ele se recusou a fazer. E essas ameaças, inclusive, foram objeto de um pedido de medida protetiva feito pela vítima, pelo Anderson, pedindo à justiça que o autor do homicídio, agora autor do homicídio, o sogro dele, fosse impedido de se aproximar e de ter qualquer contato com ele. Pois bem, isso foi inútil, o autor veio lá de Joinville para cá com essa finalidade de matar. Ele trouxe consigo uma arma ilegal, uma arma que não estava registrada em nome dele, um revólver calibre 38. Já foi feita a consulta, a numeração do revólver não é registrado para esse autor. E com essa arma ilegal, ele montou uma emboscada na rua onde trabalhava o Anderson. Ele esperou o Anderson chegar ao trabalho, já sabia onde era o escritório dele, ficou uma distância segura para não ser identificado pela vítima. Quando a vítima estava numa situação de vulnerabilidade, porque já estava a uma distância próxima ao autor, ele corre para efetuar o disparo de mais perto
e a vítima tenta fugir. Quando ela tenta fugir, ela tropeça e cai. E nesse momento que ela tropeçou e caiu de bruços, inclusive, ele se aproxima e desfere 3 disparos contra ela, inclusive tiros na cabeça. Então foi um crime bárbaro. Mais impressionante do que a barbaridade do crime é a tranquilidade do autor. O autor saiu caminhando do local, não saiu sequer correndo. Ele foi seguido por uma testemunha que estava de carro, e essa testemunha passou o trajeto que o autor fez a pé para a Polícia Militar. A Polícia Militar efetuou o rastreamento e conseguiu fazer com êxito a abordagem e a prisão do autor na posse da arma do crime. Trata-se de uma pessoa que já integrou os quadros da segurança pública aqui do estado de Minas Gerais, reformado desde o ano de 2009, policial reformado, e surpreende não só a execução da forma como foi feito, né, à vista de testemunhas durante o dia em local público, debaixo de câmeras de segurança que filmaram inclusive a ação. Me surpreende isso e mais ainda a frieza dele, porque ao ser abordado pela Polícia Militar não demonstrou nenhum tipo de arrependimento por sua conduta. Pelo contrário, estava muito tranquilo, muito calmo e parecia inclusive satisfeito com o que fez, segundo me relataram os policiais militares. Então agora nós estamos fazendo a autuação em flagrante desse autor. Eu vou fazer um interrogatório, que vai ser o último ato do auto de prisão em flagrante. Eu vou interrogá-lo e estou inclusive curioso para saber se ele vai falar ou não, porque como preso ele tem direito de permanecer calado, mas enfim, iremos tentar. E após o interrogatório, a prisão será ratificada com o encaminhamento dele ao 14º Batalhão de Polícia Militar, porque ele, como policial militar reformado, ele tem direito a permanecer preso no batalhão, ele não pode ser encaminhado ao SEREM. Delegado, surgiu a história da possível atrito entre ele e a esposa, ameaças. Foi apurado isso? Sim, foi apurado. Isso foi a primeira versão apresentada por ele, logo por ocasião de sua prisão, né, aos policiais militares, e ele dizia que a filha estava sofrendo violência doméstica familiar. Não é verdade. Por que não é verdade? Porque não há nenhum registro de ocorrência no estado de Minas Gerais dessa filha dele como vítima de violência praticada pelo Anderson. Não há. O registro que existe foi o registro feito pelo próprio autor e não pela filha dele, na cidade de Joinville, noticiando uma suposta agressão contra ela ocorrida em Ipatinga, que é uma coisa até difícil de entender como é que foi registrado isso em Joinville, né, porque seria um crime praticado em outro estado, né, em tese praticado em outro estado. Mas eu creio, inclusive, que esse expediente de fazer o registro de ocorrência em Joinville já foi pensando no cometimento do homicídio, né, de forma a usar essa ocorrência no futuro para querer desclassificar esse homicídio de um homicídio qualificado para um homicídio privilegiado, ou seja, homicídio praticado mediante motivo de relevante valor social ou moral, que não é o caso. Não é o caso, esse homicídio não se enquadra nessa categoria do direito, pelo contrário, ele é um homicídio duplamente qualificado, ele é qualificado pelo emprego de emboscada, que foi o que ele fez, ele é qualificado pela causação de perigo comum, que é efetuar disparos em via pública, podendo atingir outras pessoas além da vítima visada. Então, esse homicídio é um homicídio duplamente qualificado, tem pena alta, né, pelo Código Penal de 12 a 30 anos de reclusão, e é o que a gente espera, né, a justa retribuição do autor ao final do processo criminal. Pelo vídeo que está circulando, o vídeo do fato, na câmera de segurança, parece que a vítima chegou a levantar um celular, parece que ele ia tirar uma foto do autor? Veja bem, a vítima havia pedido medida protetiva contra o autor. De certo, quando ela fez isso, ela deve ter pensado o seguinte: eu estou sendo ameaçado novamente. Só que quando ele foi tirar a foto para comprovar a ameaça, não era uma ameaça. O autor saca a arma de fogo e aí ele percebeu que ele não seria ameaçado, ele seria morto. Por isso que ele saiu correndo daquele jeito que a filmagem registrou. Parece que o sapato soltou do pé dele. Exatamente, ele tentou correr da forma mais eficaz para salvar a vida dele, mas lamentavelmente ele tropeça, inclusive está com o sapato social, né, eu tive no local vi, ele tropeçou, caiu de bruços e foi o momento em que ele foi executado.